Tudo começou com um convite da Cia Finibus para eu dirigir uma peça que eles estavam montando no começo de 2020. Fizemos 2 ou 3 ensaios presenciais e veio a pandemia do coronavírus e nos fez mudar completamente o rumo dos trabalhos. Foi nesse momento que passamos a ensaiar pelo virtual. Foi também nesse momento que surgiram as primeiras provocações cênicas. Eu propus para o grupo que cada um dos atores e atrizes criassem cenas onde eles iam dirigir a si próprio. Após isso, comecei a perceber que talvez fosse um caminho interessante para uma pesquisa de campo, já que nossos encontros naquele momento estavam limitados ao virtual. E realmente o meu start foi de um exercício de cena, onde em duplas eles se dirigiam. Foi daí que eu pensei, por que não aproveitamos para nos aprofundar em uma pesquisa cênica se baseando nessas ferramentas que temos nesse momento? Desse embrião, então, nasceu um projeto chamado O Pecado Nosso de Cada Dia, onde 2 atores e 2 atrizes, junto com a minha orientação, iam criar e desenvolver pequenas dramaturgias em cima dos 7 pecados capitais, trabalhando a atmosfera panorâmica em que vivemos e se baseando no comportamento da sociedade presente em nosso país. O projeto foi dividido em 3 camadas. A primeira camada era criar uma dramaturgia solo de seu pecado, baseando-se em um método de um teatrólogo. O ator e a atriz usaria os mesmos elementos do teatro para ensaiar, usando um espaço cênico dentro de sua casa, e a cena não poderia ser editada ou com efeitos. A segunda camada, um ator e uma atriz iam criar uma dramaturgia em cima do pecado escolhido, usando os artifícios de vídeo como edição e efeitos para a cena. A terceira e última camada seriam todos juntos usando de artifícios teatrais e do audiovisual para criar uma cena de um pecado escolhido. Eu penso que o pecado tem uma função fundamental de colocar em xeque a vida do ser humano, de questionar o que é certo ou errado para ele. Sabemos que os pecados foram inventados de uma forma religiosa para punir quem descumprir as ordens. No caso do nosso trabalho, sempre foi um aspecto de provocação para os atores e atrizes. Como lidar com situações conflitantes em sua vida enquanto indivíduo e ser coletivo que vive em uma sociedade que julga os seus atos o tempo inteiro? Partindo desse pressuposto, como se distanciar para escrever uma dramaturgia tão pessoal? A escolha dos teatrólogos foi feita de uma forma em que os atores e atrizes pudessem experimentar o método de fazer teatro, usando ferramentas para desenvolver a sua dramaturgia. As escolhas foram feitas de acordo com os teatrólogos e não pelos pecados. Fiquei imaginando o que sairia de uma cena, por exemplo, de um pecado como a luxúria, sobre o método do teatro pobre de Grotowski, onde os elementos são mais voltados para o trabalho de ator do que para os elementos da cena. Esse é um exemplo que pode ser usado em várias equações na criação de uma cena. No fundo, são provocações. Depois de ver o trabalho anterior na criação de cenas e conhecer as características de cada ator e atriz, decidi tirar cada um da sua zona de conforto e escolher propostas que fossem antagônicas dos gostos individuais de cada um deles. Criar verdadeiras dificuldades para que ele pudesse criar um novo olhar sobre o que eles tinham feito até então. Eu penso que é indiferente se você é um artista ou não.
A pandemia veio para mudar a nossa vida, nossos hábitos e comportamentos perante a sociedade. Os pecados ganharam uma dimensão maior com os egos inflados, muito por conta da internet. Um grande desafio, mas também foi interessante exercitar novas maneiras de contar uma história. Acaba sendo um processo de composição mais longo. E é interessante enquanto processo de criação, porque fica difícil competir com as produções de audiovisual. Não mudaria nenhuma proposta. Os atores e atrizes desse trabalho se apropriaram de tal maneira com as provocações recebidas que dentro desse processo de montagem eu não consigo mais olhar outra maneira que poderíamos fazer os pecados. Essas apresentações com o público me fez ter certeza que de alguma maneira a proposta chega neles. Como era uma experimentação e não um espetáculo, estávamos naquele lugar de entender se a plateia estava sentindo as mesmas coisas que nós. E foi bem entendido. Talvez, se realmente tivéssemos uma conotação de uma peça de teatro virtual, seria mais difícil lidar com a dinâmica que propomos.